Olá. Os naufrágios que acontecem periodicamente chamam a atenção para as condições inseguras do transporte aquático no Brasil. O que é preciso para dar mais segurança na navegação? Para conversar sobre esse assunto, o Cidadania convidou Adalberto Tokarski, diretor-geral da ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Doutor Adalberto, obrigado pela sua presença no nosso programa. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço. É um prazer poder estar falando aí e cumprimento todos os telespectadores que estão acompanhando. Vamos começar explicando um pouco qual é o trabalho da ANTAQ. Tá. A ANTAQ é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Ela regula, tá? Elabora as normas e fiscaliza todo o transporte aquaviário, a prestação de serviço de transporte aquaviário. Então, nós atuamos na navegação de cabotagem, navegação de longo curso, navegação de apoio portuário, apoio marítimo, navegação fluvial. Todos os portos brasileiros, portos, terminais brasileiros. Como é que é feita a fiscalização desse tipo de transporte aquaviário pela ANTAQ? É atribuição dela ou é dividido com outra instituição? Tá. Vamos separar um pouquinho. No caso do transporte aquaviário, a gente olha os aspectos da prestação do serviço e a gente autoriza, inclusive, as empresas a atuarem na área. Os aspectos da segurança da navegação, quem trata isso aí, quem tem a competência é a Marinha do Brasil. Então, no caso desses acidentes que aconteceram no mês de agosto, 41 pessoas morreram, foram 2 acidentes, um no Pará e outro na Bahia. Qual é o tipo de ação que o poder público pode tomar para diminuir esse tipo de incidente? Tá, primeiramente, só para ficar muito claro, no Pará é uma linha de navegação dentro do estado do Pará, de competência de fiscalização da agência reguladora do estado, não é da ANTAQ. E na Bahia, mesma coisa, é dentro, é intermunicipal ali, não é de competência nossa. Mesmo se quiséssemos, não poderíamos. Mas eu vejo o seguinte, eu vou falar um pouco, então, do que a ANTAQ faz. Isso. Tá? Transporte de passageiros. Nós regulamos, principalmente na Amazônia, as linhas interestaduais e de região de fronteira. No nosso normativo, e isso aí a gente fez em 2007, a primeira norma, nós tomamos o cuidado do seguinte, de colocar, por exemplo, antes de autorizar uma empresa, está lá no nosso normativo, a exigência de que tenha o certificado de segurança da navegação que a Marinha do Brasil expede. E outros documentos também que a Marinha do Brasil, ela que expede e acompanha de perto. Então, veja só, eu especificamente estou há 11 anos na ANTAQ e nós não tivemos nenhum acidente grave com embarcações das nossas linhas. Por quê? Porque além de exigir isso na hora da outorga, agora mesmo nós pedimos uma revisão para saber se esse certificado está atualizado. Além disso, apesar de não ser nossa competência, mas, por exemplo, nós temos no nosso normativo, inclusive, uma multa se a empresa colocou mais passageiros do que a capacidade. Nós olhamos isso aí. Aí tá. Se nós detectamos isso, o que a gente passa? Passa para a Marinha vem lá, ou interdita a embarcação, ou penaliza também. Nós emitimos uma multa, mas quem pode ter uma atuação mais forte é a Marinha. E nós temos essa atuação com a Marinha bem de perto e ela atua forte. Além disso, também, vamos nos aspectos da segurança. Os nossos fiscais, e aí por falar em fiscais é o seguinte, nós temos 14 unidades regionais no Brasil inteiro, por exemplo, na Amazônia nós temos 3, e mais 12 postos, tá? Principalmente nos portos. Então, os nossos fiscais olham também se tem colete salva-vida. Se não tem colete salva-vida, então, vamos dizer, não está aderente à segurança da embarcação e tal. Além da gente multar, a gente comunica à Marinha. E a Marinha, se ficar sabendo disso, ela interdita a embarcação. Num caso desse, se identifica que há a falta de um equipamento básico de segurança, a ANTAQ tem o poder de impedir que aquele navio inicie, por exemplo, um trajeto? Não tem
Não tem, mas através da Marinha, e a gente tem uma conexão assim, direta, automática. Rapidamente é possível Exatamente. fazer isso. Ah, tá. Como é que se inicia um processo de uma empresa que quiser, por exemplo, operar numa linha fluvial dessa de transporte de passageiros? O primeiro passo dela é procurar a Marinha ou procurar a ANTAQ? Na verdade é o seguinte, nós temos uma norma, normalmente o empresário verifica e a gente passa quais são as necessidades e naturalmente primeiro vai buscar toda essa documentação junto à Marinha e algum outro órgão. É feito como uma oferta pública, assim? Não, no caso específico é uma autorização. Se cumpriu todos aqueles quesitos, a gente outorga essa empresa. E no caso específico do transporte de passageiros, a gente tem um olhar mais, vamos dizer assim, detalhado. Você está transportando pessoas, tá? A empresa tem que oferecer um esquema operacional de horário, de onde sai, por onde passa e até o destino final. Só que é submetido à ANTAQ, vamos supor que naquela linha já tenha duas outras empresas, daí a gente vai equacionar para que o usuário tenha mais opções de horário. Então, assim, é um esquema operacional que ele tem que cumprir. E veja só, antigamente, eu até conto assim, demorava muito para a embarcação sair. Até conto uma história que o passageiro estava lá esperando, era para sair meio-dia, 6 horas da tarde, não tinha saído, e foi lá no proprietário. Mas escuta, que absurdo é isso aí. Ele falou, mas acontece que o caminhão quebrou e a carga não chegou. E ele só queria sair com o barco quando chegasse a carga. Então, veja só, hoje, se alguém quiser fazer o transporte de carga, ele não está definido o horário, esquema operacional, pode sair qualquer hora. E aí a gente foi em cima disso aí, tanto que a média de atraso é 1 hora, 1 hora e pouco, e além dessa carga, nesse transporte passageiro, para nós, ela não é prioritária, são as pessoas, antes ficava solto na embarcação, agora tem que estar acondicionada no porão. Então, é uma exigência, a gente fiscalizando todos esses aspectos. Isso no caso de transporte que mistura carga e passageiro, essas normas todas estão sendo exigidas agora, né? Ou já faz tempo? É um normativo que desde 2007 e que está sendo feita uma revisão só agora, se você ver. Foi extremamente aderente, nós fizemos consultas públicas na Amazônia, fomos lá conversar com usuários, com os sindicatos de armadores e demoramos bastante. Fizemos uma campanha educativa, tá? E tanto é o seguinte, nas nossas linhas, vamos dizer assim, onde é a nossa atribuição, não existe nenhuma empresa autorizada fazendo essa navegação. Por quê? Primeiro que existe um universo que não é assim tão grande de empresas. E todas essas linhas interestaduais já tem empresas prestando. Se entrar uma que não tem outorga, ela vai ser denunciada também. E a nossa fiscalização na Amazônia, ela já está... nós temos 3 unidades regionais. Só que a Amazônia é tão grande, tá certo? 60% desse país, que nós vimos o seguinte, nós temos 50 pessoas, né, entre especialistas, técnicos na Amazônia. Nós não damos conta de estar em todo e qualquer lugar. O que nós fizemos? Fizemos um convênio de cooperação com a Marinha do Brasil. Ela está desenvolvendo um sistema que você vai ter lá, um exemplo, um equipamento, um transporte na embarcação, e que vai nos posicionar, por exemplo, um técnico poderá estar na unidade regional, ele vai verificar que hora que a embarcação saiu, se teve atraso, se parou no ponto certo daquela cidade, no esquema operacional, porque às vezes é o seguinte, tem um terminal, às vezes construído, por exemplo, pelo DENIT ou mesmo privado, e para no barranco. Inclusive, nós contratamos a Universidade Federal do Pará, que está fazendo um segundo levantamento, e nós estamos georreferenciando todos esses pontos. Então, é o seguinte, se parar fora, vai sair um alarme, e a gente vai ficar sabendo. E também a gente, por exemplo, Manaus-Tabatinga, essa linha, a gente vai ficar sabendo
né, na hora, se chegou atrasado 2, 3 ou 4 horas, e a gente vai poder multar a empresa que descumprir esse esquema operacional. Então, em outras palavras, o que nós estamos buscando? Nós estamos buscando um olhar eletrônico para nós. Isso não vai servir só para a gente. Se teve um acidente, a Marinha vai saber georreferenciado exatamente em que local que aconteceu. É um monitoramento que deve ser feito por satélite, então. Por satélite. Tá. O Brasil tem muitos rios, é um país riquíssimo nesse ponto, também tem um litoral imenso. Como é que está, em termos de percentual, a participação do transporte de passageiros de cargas por rios e por mar no Brasil? Tá, se a gente separar um pouco mais, primeiro, mais de 90% da exportação é via aquaviário. Nós temos, se somar o transporte da cabotagem, que é na nossa costa ao longo e que do entra litoral nos rios de uma também, cidade para outra, né? E o fluvial, tá? Nós temos por volta aí de 18%. É uma participação ainda muito pequena. Eu entendo que está avançando. Por exemplo, nós temos novidades boas. No Rio Tapajós, a partir de Itaituba, Miritituba, nós temos lá várias empresas que acabaram de investir alguns bilhões já em terminais e embarcações. Então, no ano passado foi transportado 3 milhões de toneladas de produtos pelo Rio Tapajós. Esse ano vai ser mais do que 7 e estão ficando mais terminais prontos. E isso tudo porque na região de Barcarena, região lá de Santana, no Amapá, e próprio Santarém, tem portos para receber esses produtos para sair para exportação. O comandante da Marinha Brasileira, que é o almirante Eduardo Bacelar Leal, ele comentou na época desses naufrágios que 80% dos acidentes que acontecem nesses casos são por erro humano. Como é que a gente consegue capacitar, então, as pessoas que fazem o transporte aquaviário no Brasil para reduzir esse tipo de incidente? Tá. Primeiro que eu acho que precisava ficar muito claro esse erro humano. E às vezes o erro humano é o seguinte: existe um normativo da Marinha para quem quiser, vamos dizer, adquirir uma embarcação e se locomover com ela, tem que buscar um registro na Marinha. Então, grande parte na Amazônia não está autorizado. Então, assim, é descumprimento de regra. E é uma coisa séria, a navegação é uma questão séria. O que eu posso dizer é o seguinte: a ANTAC, ela está fazendo a parte dela na navegação de competência dela. Nós soltamos, há uns 3 anos atrás, uma campanha de direitos e deveres dos usuários. Nós fizemos uma campanha de rádio, televisão e distribuição de um panfleto. Na verdade, é uma cartilha. Numa segunda etapa, nós fizemos essa cartilha junto com a Marinha do Brasil. Porque a Marinha do Brasil está na Amazônia como um todo, tem milhares de pessoas. E nas suas capitanias, ela ajuda a difundir isso aí. Inclusive, até conversando com o comandante da Marinha, agora 1 semana e meia atrás, eu propus da gente fazer novamente esse material. E eu acho que é o seguinte: tem que ser campanhas mais amplas, principalmente na Amazônia, porque são milhares e milhares de embarcações que se tem lá. Quantas linhas existem no Brasil de transporte aquaviário? Você tem um dado sobre isso? Nós temos o geral da Amazônia, tá certo? E da ANTAC nós temos 40 e poucas linhas. 40 e poucas linhas. Que dão um total de 80 embarcações. Só que, na verdade, se fala o seguinte: o interestadual é uma embarcação, é um verdadeiro navio. Tá? Tem embarcações lá para 500, 700 pessoas e que leva carga também, tudo separado. Então, apesar de ser poucas linhas, poucas, entre aspas, embarcações, mas transporta milhares de pessoas porque tem linhas regulares durante a semana. A ANTAC também tem participação no controle e na regulação dos transportes marítimos internacionais, quer dizer, cruzeiros que partem ou chegam para o país? No caso específico do transporte de cruzeiros marítimos, nós temos a nossa competência de autorizar os terminais de cruzeiros. Quem atua são outras entidades, vamos dizer assim, como diz, o Ministério do Turismo,
tem uma parte que seria, entre aspas, a competência se um dia fosse para a ANTAC, e aí vem Marinha, Polícia Federal e assim por diante. Os postos de fiscalização, o senhor está me dizendo, a abertura de novos postos de fiscalização, isso está previsto? Além desse monitoramento por satélite que o senhor está pensando em fazer? O monitoramento por satélite, a gente focou principalmente na Amazônia. Nós, agora há 2 anos e meio, 2 anos, ampliamos os postos de fiscalização, como eu disse, abrimos 12, por quê? Porque, de repente, uma unidade, um escritório nosso estava em São Paulo e o Porto de Santos, de repente, tinha que descer e tal. Não, hoje tem uma equipe lá no Porto de Santos. Porto de Paranaguá, mesma coisa. Tem um Porto de Rio Grande. Nos principais portos, tem fiscal lá que fica direto. Dentro do planejamento nosso, nós não temos condições de ampliar. Aliás, a Lei 12.815 trouxe atribuições para a ANTAC, sob certos aspectos interessantes, porque antes a gente fiscalizava só a autoridade portuária e ela fiscalizava os outros entes. A nova lei trouxe a competência para a gente fiscalizar os arrendatários, os operadores portuários, todo mundo que age dentro do porto. Se a gente tinha um universo, mais que triplicou, com o mesmo orçamento, tá? E a mesma estrutura de pessoal. Nós fizemos há 2 anos um concurso, mas é aquela história. Pessoas vão para outros órgãos, se aposentam e tal. Então, vamos dizer, a nossa força de trabalho dá para isso, tá? Não existe nenhum planejamento de expansão. Mas eu posso lhe dizer o seguinte, hoje a fiscalização nos portos brasileiros, ela vai muito bem, obrigado. Por exemplo, há quanto tempo não se vê falar de uma fila em portos? Acabou. Acabou, é lógico que não é uma ação só da ANTAC. Por exemplo, no Porto Santos, houve uma ação coordenada pelo Ministério de Transportes, Portos e Aviação Civil, que naquele tempo era só o Ministério de Transportes, a própria CODESP, a NTT e outros órgãos e a ANTAC junto. Foi criado um sistema que o caminhão, antes de sair, por exemplo, vai sair lá do Mato Grosso, ele tem que estar cadastrado num sistema e tem que ter autorização para chegar no porto. Como se ele fizesse um agendamento. Um agendamento. Tem que estar agendado. E aí o seguinte, ocorreram alguns, e aí a ANTAC, ela adaptou as suas normas, colocando isso como infração. Então, aí multamos uma meia dúzia de terminais que tinha lá 15 caminhões. Acabou, não tem mais fila. E a gente estando dentro do porto, você vê o problema quando iniciou. E ainda facilitamos um pouco para diminuir a burocracia. Por exemplo, caiu um muro de um terminal que precisa ficar segregado, que é para exportação. Nosso fiscal vai lá e só notifica e dá um prazo, 15 dias ou uma semana, ou, dependendo do tipo. E se consertou ali no prazo, pronto, não abriu auto-infração. Como é que era antes? Auto-infração, daí você já vem com processo. Burocracia então, enorme. Diminuiu 40%. Falando em burocracia, a própria ANTAC hoje, o sistema tudo sem papel, tem agilidade. E agora, com o novo decreto 9.048 dos portos, simplificou mais, por exemplo, uma outorga que a ANTAC, junto com o Ministério, dava, por exemplo, para um terminal, um TUP, certo? Antes dava entrada na ANTAC, depois ia para a CEP, voltava para a ANTAC e ia para a CEP, que é a SNP, Secretaria Nacional de Portos, e daí para o ministro assinar. Tá? E às vezes tinha retrabalho, muitas vezes. Hoje não. Na verdade, vai dar entrada na ANTAC, só faz uma consulta na CEP, né? E todo o processo caminha dentro da ANTAC e já vai direto com ele, pronto para o ministro assinar. Quais são os planos da ANTAC para os próximos anos em termos de expansão do uso das hidrovias e da navegação de cabotagem, por exemplo, no Brasil, tanto para o transporte passageiro, mas principalmente para o escoamento de produção? Olha, eu vejo assim, essa é uma pergunta que talvez, eu vou passar qual que é a minha ideia. Claro, claro. Se você falar assim, expansão das hidrovias e cabotagem, é quase que uma pergunta que teria que fazer para quem define a política e o planejamento, né? Planejamento, Ministério do Planejamento e Transportes.
E a política é o Ministério dos Transportes. Do ponto de vista de uma agência reguladora do setor, então. Como a gente atua muito fortemente, e nessa área aquaviária da navegação fluvial, a gente vê o seguinte, e estamos atuando até para trazer ferramentas para o Ministério do Transporte. Estão concluindo um estudo sobre toda a hidrovia do Paraguai. Por exemplo, lá nós transportamos 4 milhões de toneladas, só minério de ferro. Não chega, nem sai nenhum container ainda. E, de repente, tem um produto da Argentina, vai para São Paulo, que daí vai para Cuiabá, ou vice-versa. Então, um estudo para nos mostrar o que ocorreu, porque nós diminuímos o nosso transporte nessa hidrovia. Então, eu acho que é o seguinte, o Estado nessa tem que ter uma atuação maior. Hidrovias do Sul, a gente está vendo que já está tendo uma ampliação, tem uma participação do governo do Estado positiva também, e a atuação do Ministério do Transporte e DENIT, com novas cargas, celulose, toras de madeira, exatamente para a indústria de celulose, a parte de líquidos aumentando, e uma linha de containers nova. Tá, então ali, está avançando. No caso específico, vamos aí agora direto para a Amazônia. No Rio Madeira, foram construídos 2 grandes estações de transbordo de carga, 2 terminais, tá? 2 empresas para o transporte de grãos, soja e milho. Então, nós temos lá uma capacidade aí de uns 12 milhões de toneladas já instalada e sendo transportada aí por volta de 5 milhões. Então, já tem infraestrutura. O que se precisa? Melhorar a infraestrutura no rio, como dizer, dragagem, balizamento, sinalização. O DENIT está atuando nisso aí. Foi contratada uma dragagem para 5 anos, porque antes todo ano contratava. A burocracia é tão grande que chegava na época que tinha que estar dragando e ainda não conseguia. E foi feito esse primeiro ano desse contrato e é um aprendizado, aquele é o rio diferente. No ano passado, com a cheia que teve, ele subiu e baixou 20 metros, então é muita coisa. Diferença. No aspecto geral, por exemplo, do rio Tapajós, é a grande e boa novidade. Ao contrário que às vezes só se noticia, a BR-163, ela avançou. Poderia ter avançado mais. Mas há 3, 4 anos atrás, nós tínhamos lá quase 1.000 quilômetros de estrada de chão, ou um pouco menos. Nós temos 100 quilômetros para chegar em Itaituba, Miritituba. E mais um outro 100 para chegar em Santarém, 100, 150. Então é o seguinte, por que está aumentando? Porque já veio a infraestrutura, falta acabar de completar, tá? E já tem terminais construídos. E o mais importante não é isso, é que na ponta, porque não adianta ter um terminal aqui, tem que ter um porto, tá? Nós temos vários portos na região de Barcarena prontos e também na região de Santana, no Amapá. Essa estrutura especificamente para transporte, escoamento de produção. Produção. Não, os passageiros não entram nesse caso, né? Não entra nesse caso. No caso de transporte de passageiros, o DENIT, nos últimos 8 anos, passou a construir o terminal de passageiros, que tem uma regra, toda uma exigência maior. Vamos dizer, o ano passado, no planejamento tinha alguns terminais, para esse ano tem mais alguns. É lógico que no passado até recente, tinha um planejamento de construir mais, e precisa-se mais. Esse é o acesso do cidadão de uma cidade para outra, na sua grande maioria. Agora, o mais importante é o seguinte, dar manutenção já ao existente, tá, que estamos com dificuldade, vamos dizer assim, quando eu falo, é o governo. Claro. O DENIT tem pouco recurso e nós estamos trabalhando junto com o Ministério do Transporte, aqueles maiores que já estão consolidados, de passar para a iniciativa privada, que eu acho que vai ter interesse. Por quê? Porque hoje se gasta um recurso de manutenção desses que poderia passar para outros. Mas nós precisamos de mais terminais na Amazônia para dar dignidade ao acesso às embarcações. Doutor Adalberto Tokarski, muito obrigado pela sua presença no programa. O prazer foi meu. Obrigado.
Eu agradeço também a você que nos assiste. Mande suas críticas e sugestões para a gente por WhatsApp no número 99966-1616. O código é de Brasília 61. Ou ligue gratuitamente para 0800 61 2211. Se você quiser rever, baixar ou repassar esse programa, ele está disponível na internet em senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.